define varizes. Interrompeu aqui. O último guideline da União Internacional de Flebologia define varizes pélvicas como múltiplas veias dilatadas em torno do ovário e do útero e que têm alteração de amplitude quando a gente faz manobras como, por exemplo, a manobra de Valsalva. Tanto o guideline da União Internacional de Flebologia como o último guideline europeu sobre doenças venosas chegam num acordo que veias na região pélvica até 5 milímetros são normais. Agora, qual o diâmetro que a gente caracterizaria uma veia como anormal? Depende dos autores. Nós, em 2011, fizemos uma correlação entre a presença de refluxo e o diâmetro da veia e apresentamos no congresso da Sociedade Vascular de Ultrassom em Chicago, mostrando que o nosso ponto de corte foi 6,3 milímetros. Nós estamos fazendo uma releitura desse trabalho, agora baseado nesse protocolo de investigação que a gente propõe e recomenda, e encontramos nas pacientes estudadas um ponto de corte maior do que 7 milímetros. E durante a etapa transvaginal também, nós conseguimos identificar se o refluxo vem do plexo gonadal ou do plexo ovariano, identificando as veias gonadais e as veias hipogástricas, se estão insuficientes ou não. Então, o próximo passo seria, o próximo e último passo é a avaliação transabdominal, o estudo dessas veias abdominais. E qual o objetivo disso? Primeiro, estudar a perviedade do eixo cavo-ilíaco. Depois, avaliar se existe compressão venosa ilíaca, compressão venosa renal e o estudo da veia gonadal. Vejam que a nossa paciente não tem a compressão venosa ilíaca. E aí vem a outra pergunta para vocês. Quais os critérios ultrassonográficos que a gente usa e que eu usei nessa paciente para dizer que ela não tem compressão venosa ilíaca? Vamos encerrar? Compartilhar resultados. Ótimo. Então, gente, nós temos os critérios diretos e os indiretos para avaliar a compressão venosa ilíaca. Os critérios diretos são 3. O primeiro, a diminuição do diâmetro da veia no ponto de compressão com a artéria. Vejam aqui que eu faço essa correlação do ponto de compressão com o diâmetro pré-estenótico. O segundo e mais importante é o índice de velocidades entre o ponto de compressão com o segmento pré-estenótico. Quando maior que 2,5 é altamente sugestivo e faz até uma correlação com o índice de pressão cavo-ilíaco maior do que 3. E o terceiro são alterações no interior dessa veia, no ponto de compressão, e que representa a compressão dessa veia junto à coluna. Nos critérios indiretos, nós temos alguns, mas os mais importantes são baseados na avaliação e comparação da veia femoral comum direita com a esquerda. A veia femoral comum esquerda, ela tende a perder a fasicidade e ela não sofre aquele aumento durante a compressão distal. O segundo também, tão importante quanto o outro, é o fluxo invertido na veia hipogástrica ipsilateral. Então, vejam, através da etapa transabdominal, eu posso ver que esse fluxo aqui na veia hipogástrica está invertido, um sinal indireto da compressão venosa ilíaca. Eu posso ver isso também na etapa endovaginal. Vejam aqui que eu tenho a veia hipogástrica direita com fluxo com direção cefálica e a veia hipogástrica esquerda com fluxo na direção caudal. Eu vou soltar o clipe para ficar mais ilustrativo. Aqui é o ovário, aqui é a veia hipogástrica esquerda com fluxo reverso. Aqui eu tenho a veia hipogástrica direita, aqui o ovário repousando em cima dela, com o fluxo com uma direção cefálica. Então, tanto pela via abdominal quanto pela via endovaginal, eu posso muito bem estudar a direção do fluxo na veia hipogástrica.
Vejam que a nossa paciente ela tem a compressão da veia renal esquerda no espaço aorto-mesentérico. E como que eu confirmo isso? Eu vejo aqui, em modo B, o clássico sinal do bico, a veia sendo comprimida no território aorto-mesentérico. Quais os outros critérios que eu tenho para avaliar a compressão venosa renal? Além do diâmetro, eu meço aqui um diâmetro menor do que 2 no ponto de compressão, e quando eu comparo esse diâmetro com o segmento pré-estenótico, quando maior ou igual a 4,5, é altamente sugestivo de compressão venosa renal. Eu posso avaliar também o pico de velocidade sistólica, no ponto de compressão, quando maior do que 110 centímetros por segundo, ou quando essa relação do pico de velocidade sistólica no ponto de compressão com o pré-estenótico for maior do que 4,7 ou 5. Então, vem a outra pergunta para vocês. Essa paciente, a nossa paciente, ela tem a síndrome de quebra-nozes? Podemos encerrar, Bela? Podemos, doutora. Compartilhar o resultado. Isso. Então, gente, essa paciente não tem a síndrome de quebra-nozes porque ela não tem sintomas. Desde a anamnese que a gente viu que ela não tem. Ela tem, então, o que nós conhecemos como fenômeno de quebra-nozes, porque é a ausência de sintomas, apesar da compressão. E aí a gente passa para estudar a veia gonadal. E nesta paciente, essa veia gonadal, ela funciona como uma colateralização pela compressão da veia renal. Vejam que ela tem um fluxo retrógrado, contínuo, e ela mede 8,4 milímetros. A gente sabe que na literatura, uma veia gonadal maior do que 6 milímetros, a probabilidade de se ter varizes pélvicas é acima de 96%, tá? Então, essa paciente não tem sintomas e tem a veia gonadal fazendo uma compensação desse reservatório renal. Por isso, ela não tem sintomas renais. E aí é importante que a gente conheça esses reservatórios, que nós temos demonstrado na literatura que são 4. Então, o primeiro é justamente o reservatório que envolve a veia renal e um pouco da veia ovariana. O segundo reservatório envolve a veia gonadal, as veias ilíacas e os plexos pélvicos aí também. O terceiro reservatório, ele envolve as veias pélvicas e um pouco das veias extrapélvicas. E o quarto componente, as veias dos membros inferiores. Então, vejam, a nossa paciente, ela tem o fenômeno de quebra-nozes, que compensa o reservatório renal, porque joga todo esse refluxo para a veia gonadal, que, teoricamente, produz as veias nas varizes pélvicas. Inicialmente, a gente diria que descompensando o território pélvico, mas este é compensado pelo escoamento dessas veias para os membros inferiores. Então, a nossa paciente não tem compressão venosa ilíaca, ela tem uma compressão compensada da veia renal esquerda, compensada pelo fluxo retrógrado na veia colateral, na veia gonadal esquerda, que descompensa o território pélvico, que, consequentemente, é compensado por esse escoamento dessas veias para os membros inferiores. Então, resumindo, o nosso protocolo que nós fazemos aqui e recomendamos começa no mapeamento dos membros inferiores, associado ao estudo da região transperineal. A terceira etapa é o estudo abdômeno pélvico, que a gente vai estudar eixo cavo ilíaca, compressão de veia renal e ilíaca, e também podemos avaliar as varizes pélvicas aqui nessa janela pélvica baixa. E a quarta etapa, a confirmação dessas varizes pélvicas pelo estudo endovaginal. Tá? Todas essas etapas, embora não resumidas e unidas num só protocolo, mas estão citadas tanto no Consenso Internacional de Flebologia de 2019, como no último Consenso Europeu de Doenças Venosas. E o que a gente leva para casa, então, dessa apresentação? O protocolo de refluxo pélvico tem 4 etapas: o mapeamento venoso, o estudo da região transperineal, transabdominal e transvaginal. O
Procure sempre, gente, pelos pontos de fuga pélvico. Varizes pélvicas, pela avaliação transvaginal, a gente pode definir como veias maiores do que 7 milímetros, mas que tenham alteração da amplitude do fluxo pelo Doppler. A veia gonadal, pela abordagem transperineal, nós utilizamos o músculo psoas como referência e consideramos um diâmetro maior do que 6 como alta probabilidade de se ter varizes pélvicas e avaliamos também o fluxo, a direção desse fluxo. Lembrem que a compressão da veia ilíaca, a gente tem como parâmetro um índice de velocidade maior do que 2,5 quando comparamos a velocidade no ponto de compressão com o ponto pré-estenótico. A compressão da veia renal esquerda, a gente lembra do sinal do bico e lembra dessa relação de velocidade no ponto de estenose com o ponto pré-estenótico maior do que 4,7. E, por favor, sempre pensem no refluxo pélvico e junte-nos ao nosso Pelvic Team. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição. Obrigada, doutora Fanilda, pela excelente aula, mais uma vez. Eu queria introduzir, então, as nossas panelistas, que vão enriquecer aí a discussão e trazer a experiência delas dentro desse tema. E a gente tem uma das panelistas, a doutora Ariadne Bassetti, de Vitória. Ela, a doutora Ariadne é angiologista e cirurgião vascular, atua ativamente em distúrbios venosos pélvicos, acompanhou também o serviço do doutor Monedeiro em Madrid. E também, falando do Rio de Janeiro, a gente está com a Cristina Righetti, é um prazer receber as duas aqui nessa discussão. A doutora Cristina também é referência em cirurgia vascular e endovascular, uma referência na parte de educação endovascular, é diretora do Endocurso no Rio de Janeiro e também professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Queria dar boas-vindas para as duas e trazer aqui um pouco da discussão, depois da apresentação da doutora Fanilda sobre o protocolo de investigação, da parte de vocês, dentro da experiência de vocês duas, como que a padronização desses protocolos investigativos podem contribuir para uma abordagem mais eficaz e um diagnóstico mais preciso? E qual que é a prática de vocês, como que no serviço de vocês realiza essa investigação? Vou passar primeiro para a doutora Ariadne, por favor. Ok, boa noite. Bem, existe um problema muito sério nessa investigação pelos cirurgiões vasculares, que é a investigação da área perineal. Isso pode trazer algum constrangimento para o paciente. Então, a primeira coisa é, quando se vê veias de origem anômalas, é esclarecer o doente que a gente precisa fazer uma investigação, né, buscando a pelve. Tá? Caso necessário, um acompanhante na sala para dar mais segurança jurídica para a gente. E a investigação é feita depois de uma anamnese, a investigação ultrassonográfica, que para nós temos um padrão excelente de imagens aqui em Vitória, e raramente precisamos de algo a mais, e já passamos quando o diagnóstico é sugerido pelo Doppler ultrassom, já para fazer angiografia, já pensando na possibilidade de tratamento. Perfeito. Doutora Cristina, como que acontece no seu serviço a investigação? Vocês realizam esse protocolo de 4 passos apresentado? Como que vocês conduzem isso aí no Rio? Então, boa noite a todos, agradeço o convite. Eu vou dizer que essa aula da Fanilda foi brilhante e o sonho de consumo é ter uma Fanilda para que possamos de nossa ecografista. Aqui no Rio a gente também tem um colega excelente que está acostumado a fazer esse tipo de diagnóstico, é o Clóvis, eu acho que a Fanilda deve conhecer ele, Clóvis Raci. E assim, eu acho que o mais importante que ficou claro na aula é que não é só imagem e dado anatômico, é principalmente a hemodinâmica, o refluxo, e você vê o que está acontecendo com o caminho do fluxo. Por isso que é importante um ecografista que entenda que a hemodinâmica é importante, você precisa fazer o paciente em pé, o paciente sentado, o paciente deitado, para ver como essa hemodinâmica modifica e como o refluxo acontece. Eu acho que assim, o refluxo, a fuga pélvica, ela é muito subestimada, como a Fanilda falou, e na minha experiência, eu sempre pego o paciente para segunda opinião. É muito comum o paciente terminar em mim como última resposta de tratamento. Então, assim, ele chega com a tomografia, ele chega com a ressonância, eu falo, eu não quero nem ver esses dois, eu preciso de um ultrassom que avalie refluxo e que avalie anatomia.
Agora, uma coisa interessante, Fanilda, aqui, é que geralmente o Clóvis não faz o endovaginal, ele faz só o abdominal e o de membros inferiores. Mas, assim, a paciente chega para a gente com transvaginal, tá? E é o transvaginal que dá o diagnóstico inicial da variz parauterina e gonadal. Eu queria que você falasse um pouquinho, acho que a Ariadne talvez pudesse falar sobre isso, porque a Ariadne, como eu, pede o exame, né? E chega a paciente para ela com o exame. A Fanilda já faz a coisa completa. Então, o transvaginal ele é essencial, e o transvaginal é o que a gente sempre recomenda. Ele atualmente é melhor que ele seja feito ou pelo vascular, ou que o radiologista associe a importância da visão vascular do transvaginal. Porque o transvaginal, quando é feito pelo radiologista, ele avalia, lógico, o ginecológico e tem varizes pélvicas. Mas, por exemplo, não basta ter varizes pélvicas, porque as varizes pélvicas pode ser uma colateralização pós-trombótica. Então, tem que ter essa visão vascular. E o que a gente recomenda aí no Pelvic Team mesmo é ou o radiologista assume de ver isto como uma visão vascular também,